A companheira Yara vai estudar conosco, na segunda parte do Livro dos Médiuns, o capítulo 10, que é a natureza das comunicações, nos itens 133 a 138. E durante os passes, a nossa companheira Mônica vai estar falando conosco em torno do Evangelho. Nós vamos solicitar a todos, não é, que acompanhem a leitura do livro que nós tenhamos em nossas mãos. Tudo bem. É uma página do nosso querido Emmanuel. Está no livro Seara dos Médiuns, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Emmanuel vem nos dizendo assim: dever espírita. Com muita propriedade, afirmou Allan Kardec que os espíritos elevados se ligam de preferência aos que procuram instruir-se. E quem busca instruir-se escolhe o caminho do esforço máximo. Todo educandário é instituto de disciplina. Entretanto, aqui e ali aparecem alunos viciados em recreio e preguiça, suborno e cola. Estes, contudo, podem obter as mais brilhantes situações no jogo das aparências, mas nunca o respeito e a confiança dos professores dignos do título que conquistaram. Na doutrina espírita, a escola maternal de nossas almas, há mais de um século surgem aprendizes de todas as condições. Aos que pediam fenômenos para alicerçar a convicção, foi concedida pelos instrutores da humanidade a mais alta cópia de francas demonstrações da sobrevivência. As pesquisas rigorosamente científicas de William Crookes e as respostas positivas do plano espiritual valeram por insofismável testemunho da verdade a benefício de todo o orbe. E porque os discípulos da nova revelação se espalhassem por toda parte, as experiências foram examinadas e são, até hoje, reexaminadas sob variada nomenclatura em todas as direções. Os tarefeiros do ensino espírita, por isso, não podem esquecer a obrigação de preservá-lo a cavaleiro de todas as investidas dos alunos ociosos, que nada procuram senão divertir e polemizar. Vê-los-emos em todos os lugares, sempre dispostos a pentear as ocorrências e a expor de público as caspas escolhidas para o espetáculo das discussões sem proveito. Resguardemos a mensagem edificante do Espiritismo contra aqueles que tomam o fruto da lição, perdendo tempo em repetidas e inúteis perquisições sobre a casca, com deliberado abandono da substância. Há 2 milênios se agita a opinião da Terra em torno do Cristo, organizando-se em nome dele guerras e conchavos, disputas e controvérsias, dietas e conselhos, interpretações e perseguições, mas que permanece firme através do tempo é a palavra do Evangelho. Armem-se os caçadores de fenômenos como desejem, e detenham como puderem os elementos que a vida interessa à necessária renovação. Todo fenômeno edifica, se recebido, para enriquecer o campo da essência. Quanto a nós, porém, estejamos fiéis à instrução, desmaterializando o Espírito quanto possível, para que o Espírito se conheça e se disponha a brilhar. Emmanuel. E é sobre a vibração dessa página, que é ao mesmo tempo carinhosa, mas ao mesmo tempo uma advertência para todos nós, estudiosos da doutrina, que vamos fazer a nossa prece inicial. Mestre Jesus, aqui estamos reunidos em Teu nome, sob o teto amigo, que o amor de Deus permitiu fosse construído para as nossas realizações espirituais. Abençoa, Senhor, a esses benfeitores que em Teu nome aqui estão, que irão nos auxiliar em nossos pensamentos,
em nossos sentimentos, para que venhamos a absorver o melhor possível os conceitos em torno da mediunidade, junto, Senhor, à mensagem que Tu viestes a trazer a cada um dos nossos corações. Inspire e abençoa a nossa Yara, a nossa Mônica, auxilia todos nós, enfim, para que possamos, concentrados, com os nossos sentimentos elevados, estarmos, Senhor, bastante cientes do papel de cada um de nós nesse trabalho intenso da espiritualidade, nestes momentos, em reuniões como a nossa que vamos, neste momento, iniciar. Que possa ser em nome de Ernesto Bolzano, patrono espiritual desta reunião, que seja em nome dos nossos diretores espirituais, mas, acima de tudo, em Teu nome, Jesus, e em nome do amor de Deus, que vamos iniciar a nossa reunião desta noite. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Nós vamos então passar a leitura do texto que a nossa querida Yara vai estar estudando conosco. É a segunda parte do Livro dos Médiuns, onde Kardec começa a analisar as manifestações espíritas, e no seu capítulo 10, da natureza das comunicações. Esse tema vai do item 133 até o item 138. Nós iremos ler apenas o item 133 e passar a nossa querida Yara a palavra. Capítulo 10, natureza das comunicações, comunicações grosseiras, frívolas, sérias ou instrutivas. Escreve o nosso Kardec no item 133. Dissemos que todo efeito que revela em sua causa um ato de livre vontade, por mais significante que seja este ato, denota por isso mesmo uma causa inteligente. Assim, um simples movimento de mesa que responde ao nosso pensamento ou apresente um caráter intencional pode ser considerado como uma manifestação inteligente. Se o resultado devesse limitar-se a isso, teria para nós apenas um interesse secundário. Entretanto, já representaria alguma coisa o fato de nos dar a prova de que há, nesses fenômenos, mais do que uma ação puramente material. Porém, a utilidade prática que daí decorreria seria para nós nula, ou pelo menos restrita. Acontece diferentemente quando essa inteligência adquire um desenvolvimento que permite uma troca regular e contínua de ideias. Já não se trata mais de uma simples manifestação inteligente, mas de verdadeiras comunicações. Os meios de que dispomos hoje permitem obtê-las tão extensas, tão explícitas e tão rápidas quanto as que mantemos com os homens. Se estivermos bem compenetrados, conforme a escala espírita em O Livro dos Espíritos, questão 100, da variedade infinita que existe entre os espíritos, sob o duplo aspecto da inteligência e da moralidade, facilmente conceberemos a diferença que deve existir em suas comunicações. Elas devem refletir a elevação ou a baixeza de suas ideias, seu saber e sua ignorância, seus vícios e suas virtudes. Numa palavra, elas não devem mais assemelhar-se com a dos homens, desde o selvagem até o europeu mais esclarecido. Todos os matizes que elas apresentam podem agrupar-se em 4 categorias principais, de acordo com seus caracteres mais acentuados. Elas são grosseiras, frívolas, sérias ou instrutivas. Nós vamos então passar agora a palavra à nossa Yara, que vai desenvolver esses conceitos que Kardec traz para nós em torno das reuniões espíritas. Que Deus a abençoe. Meus irmãos, que sempre possamos de início agradecer a Deus e a Jesus pela oportunidade que nos concedem, de até aqui nos ter trazido e nos possibilitar momentos de reflexões em torno da doutrina espírita. E que possamos também merecer a assistência dos nossos benfeitores espirituais, de Jesus, conduzindo-nos o raciocínio e a palavra para o devido esclarecimento do tema.
tema de hoje nos vai falar sobre a natureza das comunicações. Comunicações essas que nós sabemos partem da espiritualidade para nós ou de nós para a espiritualidade quando buscamos ter algumas informações ou obter alguns aconselhamentos e orientações. Comunicação, né? Conversa. De uma certa maneira, há uma ideia assim, entre as pessoas que aqui vêm ou as pessoas que observam a casa de Leon Denis, que ela já está sendo intitulada como sendo uma universidade da doutrina espírita. De uma certa, eu me incomodo muito com essa definição, porque, né, não quer dizer que a casa de Leon Denis seja a única casa espírita onde haja a preocupação do estudo, onde haja a preocupação de estarmos buscando dos mais diferentes autores e dos mais diferentes colaboradores da divulgação da doutrina espírita, esses conceitos que vão nos colocar mais à vontade e mais próximos de compreender as condições que no mundo espiritual, aqueles que deixamos o corpo físico, vamos apresentar para poder manter esse contato tão importante que nós consideramos, né, com esses que já caminharam para o outro lado. É sempre bom lembrar essa necessidade que temos de ter uma notícia, uma informação, observar como estão os nossos queridos do outro lado, e tudo isso, para que nós obtenhamos essas informações, é necessário que as busquemos junto com aqueles que lá, no mundo invisível, detêm a capacidade de trazer essas mesmas notícias, esclarecendo-nos e naturalmente nos deixando mais tranquilos a respeito dos destinos dos nossos irmãos. Ora, para que nós possamos nos sentir, não é, felizes, bem esclarecidos, buscamos aquelas inteligências que consideramos sérias, que consideramos capazes de nos dar essas informações com mais segurança. E para que isso aconteça, há necessidade de nós estudarmos os caracteres daqueles que virão nos trazer essas notícias, daqueles que irão estabelecer conosco esse diálogo, né, para que, à medida que ele seja por nós compreendido, nos dê, como voltamos a dizer, a tranquilidade, a felicidade de termos as informações que tanto buscamos. Foi-nos dito aqui, agora, no início, que teremos no próximo dia 23 um encontro sobre mediunidade. E o objeto dos estudos estará em torno as mesas girantes. Como foi dito, Kardec considerou o marco inicial de todo o movimento espírita, de todo esse movimento com o mundo invisível. Porém, nós já sabemos que no início, o conhecer, o saber que mesas estavam conversando, que mesas estavam informando, dando notícias, trazendo informações para as pessoas que se reuniam em torno daquele fenômeno, em torno daquele quadro, não causou de imediato em Allan Kardec a curiosidade de ver o que é que estava acontecendo. Considerou ele, né, que isso não passava de um momento ou talvez de fantasia, ou talvez de falta de tino das pessoas relativamente àquele quadro. Mas, à medida em que ele foi conversando com seus amigos, conhecendo o fato, foi então levado a uma das reuniões. E o que foi que aconteceu? Se no início as reuniões estabelecidas para verem as mesas girarem, para verem as mesas falarem de alguma coisa, que eram considerados momentos de diversão, a partir da presença de Kardec dentro desses quadros, dentro dessas reuniões,
houve uma mudança da interpretação do fato. Por quê? Porque Kardec, em observando a maneira como as ideias iam sendo transmitidas às pessoas, considerou, primeiro, que era impossível, não é, um pedaço de madeira, né, a madeira já está morta, a planta, né, um pedaço de madeira pudesse trazer informações, pudesse dar notícias, não é, como aquelas que eram veiculadas. Que atrás daquele fenômeno, ele via naturalmente, ele passou a ver naturalmente, começou a associar aquele quadro à presença de inteligências que naturalmente passariam informações, que essas informações trariam aos homens uma nova ideia relativamente ao quadro dessa nossa relação com o mundo invisível. E por conta disso, né, ele trouxe para nós aquela expressão, se havia uma consequência que dava a noção de uma ideia inteligente no processo das comunicações, naturalmente uma causa inteligente estava provocando aquele fenômeno. Ora, mas o fenômeno em si, se no princípio era a causa de curiosidade, era a causa de diversão, a partir da presença de Kardec, analisando todos aqueles acontecimentos, as reuniões passaram a ter um novo olhar, passaram a ser vistas de forma diferente. Por quê? Em se buscando aprofundar a análise de tudo aquilo, Kardec deu um sentido mais sério às reuniões, deu um sentido mais sério, mais profundo ao entendimento do que representava aqueles movimentos. E o que aconteceu? O que num determinado instante era só manifestação de espíritos, ou seja, era um acontecimento que indicava a presença de um ser ali, e fenômenos esses que variavam nas mais diversas direções e que não traziam de imediato, não estabeleciam, digamos assim, uma troca regular, uma troca bem alinhada entre as ideias que os homens apresentavam e aquilo que era trazido pelos espíritos. O que aconteceu? Esse aprofundamento na investigação levou, então, levou os homens, né, a perceberem que a pura e simples manifestação não aprofundava esse contato com o mundo invisível, não trazia, não complementava todas as ideias, as indagações que estavam sendo feitas. Para que houvesse efetivamente uma comunicação, ou seja, que aquela manifestação, ela trouxesse um objetivo mais profundo, que era estabelecer como se for um correio entre o mundo invisível e o mundo visível, foi necessário que procurassem entender quem estava por trás daqueles movimentos, ver as suas características, os seus caracteres, para que então aquele processo que se estabeleceu dessa permuta regular, como diz o nosso próprio livro, o nosso livro dos médiuns, né? Passou a haver uma troca regular e contínua das ideias. As perguntas eram feitas, os questionamentos eram feitos e as respostas vinham de uma forma muito clara, muito explícita, porém com variações que estavam profundamente ligadas às características daqueles espíritos que respondiam. Ora, diante disso, quando nós vemos que essas comunicações tornaram-se, foram percebidas e identificadas como manifestações inteligentes, ou seja, há uma linha de raciocínio plena, clara, trazendo, digamos assim, sujeito, verbo e predicado, trazendo um introito relativamente ao assunto, uma análise e uma conclusão, o que o simples bater de pé da mesa não trazia. Então,
essas reuniões passaram a ter um direcionamento bem melhor e, naturalmente, buscar junto aos espíritos um maior aprofundamento nas análises de tudo aquilo que se relacionasse com a própria doutrina que surge, então, com Kardec. Então, nesse processo, né, essa maneira de estabelecer essa linha de conversação facultou a que aquelas reuniões que foram surgindo, tendo a sua continuidade regular, como uma análise bastante mais científica, né, onde se procurou compreender a maneira, ou melhor dizendo, procurou-se compreender qual o sentido que se daria àquelas reuniões, viu-se que elas acabaram compondo um quadro, que, como nos diz Kardec, um quadro onde as reuniões passaram a ter características bem acentuadas de acordo com aqueles que viriam trazer as informações. Então, essas reuniões passaram a ser vistas como reuniões grosseiras, frívolas, sérias ou instrutivas. E isto, né, é que faz com que, lembrando o que falei logo no início, a designação da Casa de Leon Denis como sendo uma universidade, né, de doutrina espírita, essa terminologia eu considero um pouco pesada. Por quê? Temos, dentro do programa de trabalho que a Casa nos propõe, a obrigação, isso aí é uma obrigação nossa, passa a ser, como disse o nosso querido Emanuel aqui na página, um dever nosso, buscar sempre estudar, buscar sempre conhecer, dentro dos princípios da doutrina, todos aqueles aspectos que nos proporcionem condições de que essa relação entre o mundo dos encarnados e o mundo dos desencarnados seja uma relação que proporcione, na medida em que nós vamos irradiar essas informações, elas sejam informações sérias, seguras, firmes e que nos esclareçam a respeito da nossa caminhada na vida terrena. Então, vocês observem que temos cursos, né, sendo apresentados, sendo oferecidos durante o ano. Agora mesmo vamos começar no mês de julho, um novo momento de estudo de o que é o Espiritismo e história do Espiritismo, oferecendo àqueles que, em chegando aqui e sentindo-se perfeitamente esclarecidos em relação às suas dúvidas com aquilo que é transmitido, sintam então segurança. Segurança no que diz respeito à condução das suas próprias vidas, quando absorvem essas informações e seguem numa caminhada bem mais segura. E, naturalmente, aquilo que é transmitido e que nos causa reflexões, fazendo com que nós mudemos de comportamento, mudemos de atitudes, não é? Passa a ter reflexos na nossa condição como criaturas inseridas na sociedade. Deixamos de ser aqueles que podemos estar, às vezes, causando problema, causando escândalos, não é? Para sermos aqueles que vamos contribuir para a melhoria da sociedade. Então, neste processo, né, como vai nos dizer o nosso querido Emanuel, com muita propriedade, logo no início da sua mensagem, com muita propriedade afirmou Allan Kardec que os espíritos elevados se ligam de preferência aos que procuram instruir-se. Os espíritos elevados, eles vão buscar aqueles que se procuram instruir cada vez mais. E esse instruir-se cada vez mais não é apenas acumularmos conhecimentos, notícias que nos chegam a todos os momentos e ficarmos com essas ideias, não é?
apenas dizendo assim, bom, já sei, já fui informado, já conheci, já tomei ciência, mas não fazermos as reflexões para daí concluir pelo que será melhor para cada um de nós. Há necessidade de uma instrução que não fique apenas no campo da intelectualidade, mas que provoque em cada um de nós a nossa transformação como espírito. Porque, se nós pararmos para refletir um pouquinho mais, criaturas existem que são poço de sabedoria. Podem fazer um discurso, não é? Podem trazer informações profundamente belas, pode usar a palavra recheada trazer sentenças recheadas de palavras bonitas, mas se nós procurar qual é o sumo daquela comunicação, ela não tem nenhuma, não traz nada de positivo. Basta que a gente observe os periódicos que aí estão, né, nos bombardeando a 3x2, que há momentos em que nós pegamos um desses periódicos, fazemos a leitura de uma notícia e depois perguntamos a nós mesmos, mas afinal de contas, o que é que se queria dizer com isso? Em que isso está trazendo de positivo para a nossa transformação na vida social? É a mesma coisa com relação ao mundo espiritual e ao mundo material, entre nós. Por isso, aqueles que aqui estamos, precisamos nos preocupar com este processo, estudar. Mas estudar não basta ler o livro. Eu vou confessar uma coisa a vocês. Se me perguntarem qual é a questão 1000 e pouco do Livro dos Espíritos, 1001, eu não sei. Não sei. Qual é a questão 15? Eu não sei. Porque eu não consigo, digamos assim, não só memorizar a questão, mas eu não consigo decorar. Há que ter, não é? Há que ter uma relação da questão com um fato, não é? Onde, mergulhando no processo do raciocínio, eu encontre as soluções, eu encontre as respostas lógicas. Não adianta querer dizer, olha, eu conheço o Evangelho, capítulo tal, item tal. Eu não conheço. Eu tenho todas as obras, são para mim fontes de profundas indagações, são de profundas leituras para reflexão e chegar a uma conclusão do que aquilo significa para a condução da vida. E é por esta razão, né, que esta casa tem essa característica, estudar e estudar muito. E como diz ainda o nosso Emmanuel, e quem busca instruir-se, escolhe o caminho do esforço máximo. Escolhe o caminho do esforço máximo, né? Por isso, vocês nos veem aí quase todos os dias participando dos diversos momentos de estudo. Mas, e todo educandário é instituto de disciplina. Isso significa dizer que vamos gradualmente nos moldando a ideia de vida espírita. De vida espírita. O que significa dizer que procuramos espiritualizar a nossa vivência enquanto homens, para que, a partir desta maneira de agir, nós já nos percebamos, né, esses espíritos imortais que estamos a caminho do nosso aprimoramento, do nosso progresso. Porque, se assim não for, como dizem as músicas, as letras aí de vários poemas, né, deixamos a vida nos levar. E em deixando a vida nos levar, o que acontece? Passamos muitos momentos de dificuldades, passamos por muitos momentos de angústias, de dores, e não encontramos as devidas soluções. E por que não encontramos essas soluções? Mais uma vez, a palavra de Emmanuel. Aqui e ali aparecem alunos viciados em recreio e preguiça, suborno e cola. É, professora? E quase sempre encontramos no conjunto das nossas salas de aulas aqueles alunos, não é,
fazemos até a distinção entre aqueles que estão realmente voltados e votados ao seu pleno amadurecimento, ao seu pleno enriquecimento, com base na sua condição de inteligências que estão voltadas a oferecerem à sociedade alguma coisa de bom, serem aquelas criaturas que mais tarde vão ser conhecidas como homens de bem, que estão prontas a servir, do que aquelas criaturas que pouco voltadas a essa busca de conhecimento, mantêm-se preguiçosamente caminhando, esperando que tudo caia do céu, e não produzem absolutamente nada. Ora, tudo isto, né, esses aspectos, vão estar presentes dentro das características dos seres com os quais estaremos estabelecendo o nosso contato. E que tipos de seres nós iremos encontrar? Lá no Livro dos Espíritos, a partir da questão 100, quando somos analisados os espíritos propriamente ditos, Kardec nos trouxe uma relação que está contida na escala espírita. Ou seja, em observando através das inúmeras comunicações, das informações que foram sendo movimentadas, estudadas e trocadas entre os diversos pontos do planeta, onde essas informações eram apresentadas, Kardec pôde entender as condições dos espíritos, mostrando que morrer não significa dizer que ao entrarmos no mundo invisível, já nos tornamos seres melhores. No mundo espiritual, entraremos de acordo com as condições como saímos desse mundo de encarnados. Nas condições que vivenciamos aqui, se não demos um passo adiante para o nosso progresso, não pensemos, né, como se diz assim, morreu, chegou do outro lado, virou anjo, que virou o espírito superior. Não é nada disso, muito pelo contrário. Nós temos, né, nas inúmeras manifestações dos espíritos, até aquela visão, aí não é nem informação não, visão mesmo, visão no contexto, na medida em que tratamos com esses espíritos, vemos manifestarem-se seres que sequer têm a ideia de que morreram. Vemos espíritos que ainda mantêm a impressão de que estão vivendo entre nós como homens encarnados que são. Por quê? Porque sequer se deram conta da diferenciação entre o que é ser encarnado e o que é estar desencarnado. Porque estar desencarnado é estar na sua condição, diríamos assim, natural, a nossa condição real. Nós somos apenas espíritos momentaneamente usando um corpo momentaneamente encarnados, mas somos, acima de tudo, espíritos imortais. E essa noção de imortalidade nem sempre está presente naquela criatura que retorna ao mundo espiritual. Ora, se vamos retornar ao mundo espiritual e continuar com a mesma mentalidade que tinha enquanto homem encarnado, que tipo de linguagem essas pessoas não vão apresentar quando tiverem possibilidade de conversar conosco? A mesma maneira que apresentavam quando aqui estavam entre nós. Então, o que vai acontecer? Dentro desta linha de raciocínio, nós vamos perceber que, de acordo com a própria escala, nós temos 3 ordens, não é? A terceira ordem é composta por espíritos imperfeitos. E o que são esses espíritos imperfeitos? Como eles são? Nos diz Kardec. Predomina a ideia da matéria, né? A predominância da matéria sobre o espírito. Tem a propensão para o mal, a ignorância, o orgulho, o egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequentes. As suas ideias são pouco elevadas e seus sentimentos mais ou menos abjetos. Quando nós ouvimos, né, ou percebemos
uma interferência espiritual em torno de alguém, em torno de um ambiente, nós rapidamente podemos dizer assim: aqui estão presentes espíritos que não são benfazejos. Por quê? Criam tumulto, criam, ou há algumas pessoas que têm a possibilidade de lhes ouvir as falas e dizem: olha, o espírito está falando de uma maneira assim, tão baixa, as expressões são tão chulas. E isto, nós temos essa possibilidade de perceber. No entanto, outros espíritos existem que a sua aproximação já nos dá aquela tranquilidade, já nos dá a certeza de que estamos sendo assistidos por bons espíritos. Por quê? A maneira de se expressarem, a maneira, não é, de não só se expressarem pela escrita, mas pela sua própria presença no ambiente, nos dão a ideia de que estamos diante de criaturas que merecem o nosso respeito pela sua própria elevação. Ora, dentro desse processo, não é, nós vamos ver se existem espíritos imperfeitos. Essa imperfeição, ela vai se manifestar de diferentes maneiras. Por exemplo, nós vamos encontrar dentro dessas características, dentro desse quadro, espíritos levianos. Como nós identificaríamos o espírito leviano? E o que é ser leviano, né? Está lá no dicionário. É aquele que julga ou procede de forma irrefletida. É aquela criatura que tem atitudes inconstantes, não são muito sérios. Ele está realmente dentro de um quadro de imperfeição. E no momento em que vão trazer as suas informações, no momento que eles querem nos trazer, ou tem a possibilidade de se aproximar de um médium, daquele que vai estabelecer a linha, né, o canal de comunicação, o que é que nós poderemos perceber? Quem tiver o livro dos médiuns em casa, não deixe de buscar lá no nosso capítulo 31, algumas mensagens que são bastante interessantes de serem analisadas. Quando pensamos, por exemplo, em São Vicente de Paulo, que ideia nós fazemos da figura de São Vicente de Paulo? Mesmo que venha com a conotação, com a terminologia partida da Igreja Católica. Mas quando se fala em São Vicente de Paulo, nós não temos em nós aquela sensação ou aquela impressão de que estamos diante de alguém que tem uma elevação, né? Uma elevação, foi uma pessoa bondosa, foi uma pessoa que se dedicou a atender os seus semelhantes em dificuldades, uma pessoa que possivelmente, não é, no seu trato mais constante, usava de uma palavra tranquila, uma palavra de estímulo. Agora observem uma mensagem que vem assinada como Vicente de Paulo. E olha o que ele nos diz. Não se pode mudar de religião quando não se tem uma que possa, ao mesmo tempo, satisfazer o senso comum e a inteligência que se possui e que possa, principalmente, dar ao homem consolações presentes. Não se muda de religião. Cai-se da inépcia e da dominação na sabedoria e na liberdade. Ide, nosso pequeno exército. Ide, e não temais as balas inimigas. As que devem vos matar ainda não foram feitas, se estiverdes sempre do fundo do coração no caminho de Deus, isto é, se quiserdes sempre combater pacífica e vitoriosamente pelo bem-estar e pela liberdade. Então nós ouvimos uma mensagem que está transcrita, né? No capítulo 31, é a mensagem número 32. É uma mensagem que não está em uma linguagem, digamos assim,
não apropriada, não é? Não é uma linguagem que nos impacte, que cause escândalo. Mas o que é que ele quis dizer com tudo isso? O que é que esse espírito quis dizer com tudo isso? Simplesmente, vejam bem, não se pode mudar de religião, né? Não, cai-se da inépcia e da dominação na sabedoria e na liberdade. O que isso significou para aqueles que ouviram? Qual foi a mensagem passada por esse espírito? E ele não teve pejo em assinar Vicente de Paulo. Vejam bem, é um espírito completamente sem noção, né? Um espírito totalmente sem qualquer reflexão. Porque não analisou o peso do nome que traz em si uma orientação em campos de virtude, trazendo impulsos, não é, de elevação a todos aqueles que estão lutando pelo seu próprio crescimento. Então esse espírito, não é, precipita-se, não é, e sem qualquer preocupação com a verdade, traz uma mensagem dessa natureza. Então, esse tipo de mensagem é uma mensagem que nós vamos dizer assim, é uma mensagem um tanto leviana, e é uma mensagem também frívola, né? É uma mensagem que não tem valor. Não tem valor porque daqui não se tirou, né? Ao se buscar extrair o conceito, nós vemos que ele apenas usou de palavras, compôs o texto, mas não trouxe nenhuma informação positiva para outros tantos. Da mesma forma, há uma outra mensagem que é assinada por Napoleão. E todos aqueles que estudam a figura de Napoleão sabem que Napoleão sempre foi uma criatura fechada, não é? Circunspecta, não era criatura dada a leviandades, a muitas falas, não era prolixo. E olhem só um trechinho da mensagem, que vem com essa assinatura também, com a assinatura de Napoleão. Vamos, filhos, cerrai vossas fileiras, isto é, que vossa boa união faça força. Vós que trabalhais na fundação do grande edifício, vigiai e trabalhai sempre para consolidá-la à sua base, e então podereis elevá-lo bem alto. Ide, filhos, marchai com o coração elevado, cheio de fé. A estrada que percorreis é bela. Não esmoreçais. Segui sempre a linha reta. Servi de guias àqueles que vêm depois de vós. Eles serão felizes, muito felizes. Vós que combateis pela liberdade dos povos e a regeneração da grande família humana, ide, filhos, coragem e perseverança, Deus vos ajudará. Apesar de suas forças vivas, as frotas, os canhões e as metralhas estarão reunidos para a defesa do universo. E o que é que isso significa em termos de informação que proporcione a transformação espiritual das criaturas? Então é necessário que procuremos, não é, esse estudo, procuremos esses esclarecimentos para não nos deixarmos enganar pelas comunicações que surgem, sejam elas escritas ou vivenciadas oralmente pelas comunicações psicofônicas, que às vezes também são apresentadas. É preciso que, como nos dizem os bons espíritos, analisemos a fonte de onde promana aquela informação. Porque outras formas, né, de comunicações chegam para nós, se temos essas que são frívolas, essas comunicações trazidas por espíritos levianos, imaginemos uma comunicação que vai ser qualificada como profundamente grosseira e chegar ao ponto de observarmos
dentro dessas comunicações, a crueldade daquele ser que não se transformou e que tem inveja da pouca felicidade ou dos poucos momentos bons que os homens podem viver, e conseguem, não é, perturbar toda uma sociedade com imagens, com notícias não tão positivas e mesmo profundamente grosseiras. Talvez os companheiros não tenham ainda se dado conta de que podemos até, dentro dessas mensagens grosseiras, encontrar espíritos que trazem informações obscenas, trazem informações profundamente infelizes, que talvez por não estarmos tão atentos, acabamos vendo criaturas que embarcam na mensagem e consideram que está muito bem, muito bonito. Eu não sou muito conhecedora de música, né? Mas me preocupo muito com as letras de músicas. Então, se nós, os irmãos, né, percebem, hoje em dia nós estamos sendo bombardeados por músicas com mensagens profundamente chulas, né? Há quem goste de funk ou outras normas, modalidades na modernidade aí da vida, mas que não prestam atenção na mensagem que está sendo trazida. Aí vocês vão dizer assim, mas isso não veio de médium. Não do médium como nós percebemos constituído. Aquele médium que tem a preocupação com essa faculdade com a qual foi que lhe foi proporcionada para que ele garanta a sua própria evolução, mas não quer dizer que um compositor não seja médium. Não se pode dizer que ele não seja médium. Por quê? É alguém que coloca, né, a sua mente em busca da inspiração. E de onde vem a inspiração? Se não da ação, da influenciação de um espírito sobre aquela criatura que está encarnada. E aí nós vamos perceber na análise daquelas letras a presença de seres que ou são ainda espíritos imperfeitos, são espíritos ainda profundamente voltados a criar as dissensões, como nós temos visto, não é? Estimulando as pessoas às revoltas, às ações de agressão, ou são espíritos, não é? Que nos trazem mensagens de harmonia, de harmonização na nossa própria vida espiritual. Por isso nós temos que estudar, por isso que nós temos que nos preparar para, com a ideia mais bem estruturada, procurarmos com quem nós queremos caminhar. Quem nós desejamos que seja o nosso orientador, seja o nosso condutor na nossa caminhada, não é? Então Kardec vai nos mostrar, vai nos dizer assim, olha, as comunicações grosseiras, não é? Que são essas comunicações pesadas, são as que se traduzem por expressões que chocam a decência. Mas isso não quer dizer que a maneira como for versada aquela mensagem, ela não seja constituída de palavras corretas, que não sejam palavras palavrões ou palavras muito chulas, mas a ideia vai traduzir a baixa vibração daqueles seres. A baixa vibração. Então, elas só podem emanar de espíritos de baixa categoria, ainda enlameados com todas as impurezas da matéria e em nada diferem das que poderiam dar homens viciosos e grosseiros. Ou seja,
assim como eram aqui no mundo dos encarnados, não se tendo melhorado, não se tendo aprimorado, chegaram ao mundo espiritual, continuam na mesma condição. E a sua palavra não será uma palavra, digamos assim, evangelizada, não será uma palavra que traga a ideia cristã, não é? A ideia dos princípios cristãos, para que as criaturas possam continuar a sua vivência lutando por esse aprimoramento. Mas, embora esses aspectos, não significa dizer que não tenhamos reuniões sérias e reuniões instrutivas. Claro, porque nessa nuvem de testemunhas que nos envolvem, temos os espíritos sérios, os espíritos bondosos, que se preocupam com o nosso caminhar, com o nosso viver. E, naturalmente, nós vamos perceber que dentro essas comunicações sérias, né, dentro dessa troca de pensamentos sérios que vão chegar até nós, identificaremos, né, na assinatura dessas mensagens, espíritos de gabarito, espíritos de elevação, espíritos que poderão ainda não ser considerados espíritos puros, espíritos de uma ordem muito mais elevada, mas são espíritos onde a palavra já é bem diferente. A palavra, como nos diz o nosso querido Kardec, na segunda ordem, os bons espíritos, o que acontece com eles? Já há predominância do espírito sobre a matéria, ao desejo do bem. Suas qualidades e seu poder para fazer o bem estão na razão do grau que atingiram. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Ora, de acordo com essas condições, a mensagem, a comunicação, volto a falar, escrita ou oral, será uma comunicação plena de estímulos ao bem acima de tudo. Será uma comunicação onde o saber vai ser colocado de uma maneira clara, embora singela a mensagem, mas de uma maneira clara, que nós entenderemos e procuraremos, não é, incorporar a nossa maneira de ser, a nossa maneira de viver. Desta maneira, né, nós vamos observar numa mensagem muito simples, me permitam aqui trazer, assinada por Fenelon. Fenelon, que está presente em nosso Evangelho, né? Na mensagem de número 22, ainda desse capítulo 31, ele diz assim: perguntastes se a multiplicidade dos grupos numa mesma localidade não poderia engendrar rivalidades prejudiciais à doutrina. A isto eu vos responderei, que os que estão imbuídos dos verdadeiros princípios desta doutrina veem irmãos em todos os espíritas e não rivais. Os que vissem outros grupos com o olhar ciumento provariam que neles há uma segunda intenção de interesse ou de amor próprio e que não são guiados pelo amor de verdade, pelo amor da verdade. Asseguro-vos de que se aquelas pessoas estivessem entre vós aí, logo semeariam a perturbação e a desunião. O verdadeiro espiritismo tem por divisa benevolência e caridade. Exclui qualquer outra rivalidade a não ser a do bem que podemos fazer. E diz a mais, que haja luta entre eles, mas luta de grandeza d'alma, de abnegação, de bondade e de humildade. A natureza dos sentimentos que dois homens manifestam em relação um ao outro é a pedra de toque para se conhecer a natureza dos espíritos que os assistem. É uma mensagem bem diferente daquelas outras que nós já falamos aqui. E essa mensagem, ao ser assinada de Fenelon,
nós a recebemos com segurança, porque Fenelon tinha a característica, né, de trazer, de fazer os seus comentários com essa segurança, com essa clareza e com esse estímulo, trazendo às pessoas. Mas, como nesta faixa, como nos disse Kardec, temos espíritos que possuem a ciência, outros a sabedoria, outros a bondade, os mais adiantados reúnem o saber, as qualidades morais. Podemos, em alguns momentos, embora essas comunicações sérias, né, que são graves com relação ao assunto e à forma, pode, em algum momento, alguns espíritos não sérios, né, porque nem todos os espíritos sérios são, digamos assim, igualmente esclarecidos. Significa dizer, nem todos ainda têm conhecimento total da verdade. E eles, às vezes, podem se confundir. Eles, às vezes, podem nos trazer, né, informações não muito seguras, porque se não conhecem tudo, se há ignorância de alguns aspectos, eles podem, dentro da sua mensagem, trazer algumas nuances, né, e que nós vamos dizer assim, eles se enganaram, mas não se enganaram premeditadamente para causar o escândalo, para causar as confusões entre os homens. Enganaram-se de boa fé, mas, de alguma forma, né, eles, por conta dessa diferença ou dessa situação, é que os espíritos nos recomendam estudar, enriquecendo-nos, né, com essas informações, mas que tenhamos controle na nossa razão, que tenhamos, né, nos valhamos da lógica a mais segura para aceitarmos ou não aquela comunicação. E isso é importante. Por isso nós estudamos muito, né? Então, haveria, digamos assim, comunicação séria verdadeira e comunicação séria falsa. Isso pode acontecer em função ainda da pouca elevação de alguns espíritos, ou do pouco conhecimento, em relação a tudo que corresponde à verdade, né? Mas, apesar de tudo, temos que perceber a dignidade na linguagem do espírito. Como eles estão nos passando essas ideias, para que nós possamos delas fazer bom uso. E, finalmente, fechando aqui o nosso momento de estudos e reflexões, nós temos as comunicações instrutivas, que são as comunicações sérias, mas que têm como objeto principal um ensinamento qualquer dado pelos espíritos sobre as ciências, a filosofia, a moral e etc. Né? Então, o que acontece? Essas mensagens são mais profundas. São mensagens, né, que, de acordo com o nível de elevação desses espíritos, vão chegar a nós, convidando-nos, não é, a uma profunda reflexão, a uma profunda análise, como a mensagem de Emmanuel que temos hoje em nossas mãos. E o que é que ele nos diz? Né? Ele nos diz, e a gente entende perfeitamente, vocês observem na primeira, segunda, terceira, quarta, no quinto parágrafo, quando ele fala a respeito, logo depois, dos alunos viciados em recreio e preguiça, suborno e cola, ele diz assim: estes, contudo, podem obter as mais brilhantes situações no jogo das aparências, mas nunca o respeito e a confiança dos professores dignos do título que conquistaram. E a gente entende isso. É uma mensagem, poucas linhas, mas ele foi lá no cerne da questão. Porque aquele aluno preguiçoso pode, num dia de iluminação, fazer um bom trabalho, né, professor? Às vezes a gente tem um aluno que já sabe que ele quanto mais em matar aula, né, gazetear, mas chega um dia, dá uma inspiração nele, ele faz um trabalho bom.
mas nem isso significa para que a gente dê um conceito A, né? Porque a gente sabe, acompanhando ao longo do tempo, que aquele aluno ainda tem as suas deficiências. E se aquele fato aconteceu, né, não quer dizer que foi resultado da sua determinação em buscar efetivamente o conhecimento. Às vezes é para ver se passa o trabalho e ganha nota para alcançar o final do ano. Mas, diz o nosso querido Emmanuel, na doutrina espírita, que é a escola maternal de nossas almas, há mais de um século surgem aprendizes de todas as condições. E são esses espíritos imperfeitos, são os bons espíritos, como também os espíritos superiores, que nos trazem as suas informações. Mas para isso eles irão ter contato, irão definir, ou identificar, melhor dizendo, aquele trabalhador, aquele instrumento que lhe será mais favorável a trazer essas suas informações. E por isso, vou usar uma expressão que dizia o nosso querido altivo presidente desta casa. Espiritismo também é cultura. Ele sempre nos disse isso. E o que significa dizer? Que nós não temos um index prohibitorum, né? Nós não temos nada que seja proibido ao espírita ler. Pelo contrário, leiamos, mas selecionemos aquilo que realmente tem valor. É necessário que a gente leia, é necessário que a gente tenha matéria para fazer a devida análise e encontrar a mensagem substanciosa que vai orientar os nossos passos. Mas que nesse processo, né, saibamos selecionar o que realmente é bom daquilo que realmente não tem tanto valor. E coloquemos em prática, não é, tudo isso que já tenhamos aprendido. E desta maneira, meus irmãos, na medida em que nós nos posicionamos desta forma, teremos em torno de nós aqueles espíritos que estarão sempre a nos intuir, a nos inspirar para a prática do bem acima de tudo. E que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe, então, a nossa Yara Cordeiro, a nossa amiga que nos trouxe hoje o seu estudo. E vamos valorizar muito as múltiplas oportunidades de estudo que essa casa tem nos oferecido. Não só essa casa. Graças a Deus, nós estamos observando, vendo, cada vez mais surgem casas com estudo bastante sério, oferecendo os cursos das obras básicas, encontros, eventos doutrinários baseados em Kardec. Vamos cada vez mais aproveitar essa oportunidade, que não tem como a gente realmente entender o amor de Deus, a lei de Deus, sem entender Kardec. Nós vamos passar agora ao segundo momento, onde vamos estar recebendo os passes e estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, que a nossa querida Mônica vai falar para todos nós. Capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, o item 9 e o item 10, que Kardec intitula O Argueiro e a Trave no Olho. O item 9 é uma passagem do Evangelho de Mateus, onde lemos: Por que vedes uma palha no olho do vosso irmão, e não notais uma trave que está no vosso? Ou como dizeis ao vosso irmão: Deixai-me tirar uma palha do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar a palha do olho do vosso irmão. Kardec, então, faz um breve comentário no item 10, nos orientando assim: um dos grandes defeitos da humanidade é ver primeiro o mal que está nos outros antes de ver o que está em nós. Para julgar a si mesmo, é necessário olhar-se em um espelho, transportar-se de alguma forma para fora de si e considerar-se como uma outra pessoa, perguntando-se: o que eu pensaria se visse alguém fazer o que eu faço?
Sem dúvida alguma, é o orgulho que leva o homem a dissimular os próprios defeitos, tanto os morais quanto físicos. Esse modo de proceder é essencialmente contrário à caridade, porque a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, porquanto esses dois sentimentos anulam-se um ao outro. Efetivamente, como um homem bastante vaidoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, pode possuir ao mesmo tempo suficiente abnegação para fazer destacar em outra pessoa o bem que poderia ofuscar a si mesmo, em vez de destacar-lhe o mal que o faria sobressair. Se o orgulho é o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Pode-se encontrá-lo na base e como motivo de quase todas as ações. Foi por isso que Jesus se interessou em combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. Nós vamos agora solicitar aos médiuns que, com tranquilidade, sigam as orientações das companheiras que estão encarregadas da organização do salão para o trabalho de passes. Nós vamos lembrar que nesse momento do passe é natural sentirmos um pouco mais a nossa sensibilidade e relembrando, avisando aqueles que estão pela primeira vez, a atividade mediúnica está restrita aos médiuns que foram preparados para esse trabalho. Caso então venhamos a perceber a nossa sensibilidade um pouco mais ostensiva, vamos abrir os nossos olhos, prestar atenção no comentário do Evangelho, porque a atividade mediúnica, por parte de nós que vamos receber o passe, traria para o plano espiritual um trabalho a mais. E também vamos lembrar aos corações que estão participando conosco através da internet, que o socorro vai chegar até cada um de nós. É da lei do amor de Deus, que sintonizados com o trabalho da casa, sintonizados com o estudo que foi feito, estaremos recebendo o apoio e a sustentação desses benfeitores. Vamos aguardar a finalização da organização do salão, para então fazermos a nossa prece e iniciarmos os nossos passes. Mestre Jesus, chegamos ao momento do passe, momento esse em que os nossos amoráveis benfeitores irão estar trabalhando as energias, os fluidos necessários à nossa renovação. Estamos rogando ao teu coração a inspiração aos médiuns, que através da prece, o desejo sincero de sermos úteis a esses corações que vão estar diante de nós, possamos ser aqueles instrumentos dóceis, aqueles espelhos límpidos a refletir a luz do sol sobre cada uma das nossas necessidades. Que tenhamos todos nós a tua doce e meiga figura em nossas telas mentais, para que os espíritos encontrem os elementos necessários à transformação, Senhor, a multiplicação desses fluidos junto a cada um de nós. Que em teu nome de Jesus, em nome de Deus, iniciemos os nossos passes. Queridos irmãos,
Que a paz esteja com todos e que todos nós possamos usufruir da benesse desses amigos bondosos que estão a nos observar já há algum tempo, a nos orientar, a nos inspirar através do trabalho, de todo esse momento da reunião. E vamos pensar no Evangelho de Jesus, que nos alerta mais uma vez para buscarmos olhar para nós mesmos e enxergarmos todos os ciscos, todas as traves, todos os empecilhos que estão em nós, para que nós possamos alavancar a nossa melhoria. Dr. Bezerra de Menezes, em um livro Estudando o Evangelho, ele nos fala que o homem segue a sua jornada, deixando-se guiar lamentavelmente por sua insensatez, julgando-se superior a seus semelhantes, atribuindo a si mesmo valores e qualidades que, na verdade, ainda não alicerçou em sua intimidade. Julga o comportamento do outro, asseverando falsas verdades, supondo-se com um poder e um conhecimento que está longe de possuir. Assim procede por lhe faltarem a caridade e a humildade, virtudes sublimes que Jesus exemplificou efusivamente em sua mensagem de amor soberano, para que a convivência entre as criaturas acontecesse sobre harmoniosas bênçãos. A convivência entre nós, as criaturas, a criação divina, aconteça harmoniosamente. Quando olhamos para o outro, devemos olhar com a devida caridade e com humildade, sabendo que o cisco que está a incomodar o outro também está a nos incomodar. E nós precisamos olhar para dentro de nós e buscar fazer as devidas melhorias, de acordo com o Evangelho de Jesus, que nos auxilia sempre, de acordo com esses conhecimentos que hoje viemos buscar nesta casa, que viemos buscar nos cursos, em todos os momentos de estudos nossos, que nós busquemos essa força através do conhecimento, para que alavanquemos o nosso progresso. Porque, como Bezerra de Menezes disse, há séculos nos foi oferecido esse esclarecimento, que possamos aproveitar esses esclarecimentos, esses conhecimentos e vivenciá-los de maneira intensa em nós, para que possamos viver harmoniosamente com o nosso próximo. Que Deus nos fortaleça neste propósito, para que nós possamos nos fazer cada vez melhores. Que assim seja. Vamos aguardando um pouco mais até o término dos nossos passes para fazermos a nossa prece de encerramento. Prece então que vamos deixar sair do nosso coração a gratidão
por esses momentos que aqui ficamos em estudo, em sintonia com esses benfeitores, para estarmos buscando o nosso fortalecimento espiritual. E isso está presente principalmente, como estudamos hoje, nas reuniões sérias, nas casas espíritas sérias. Façamos então a nossa prece, que vai marcar o final do nosso dia, do nosso trabalho de hoje. E assim, Jesus querido, Jesus amado, aqui estamos com o nosso sentimento de gratidão por tudo que recebemos hoje nesta reunião, nos estudos, na convivência com esses benfeitores maiores, que aqui sempre estarão em Teu nome, desde que, Senhor, venhamos a buscá-los, como aprendemos hoje, pelo desejo sincero do estudo, do progresso, do melhor conhecer as leis de amor que nos regem, que partem de Deus, nosso Pai. Que possamos retornar aos nossos lares fortalecidos, renovados, iniciando a nossa semana com a plena certeza, Senhor, de que aquilo em que o nosso coração mais der atenção é o que vamos estar atraindo para nós. Que possamos então estar atentos a tudo que vamos ouvir, falar, sentir, pensar, agir, e estarmos conforme Jesus tanto amorosamente nos advertiu. Bem-aventurados os puros de coração, porque sentirão a presença de Deus. Que possamos sentir a Tua presença, estarmos atentos à Tua presença em todos os momentos, Senhor, nosso dia a dia. Que possa ser em nome de Ernesto Bozano, que seja em nome dos nossos diretores espirituais, mas sobretudo em Teu nome, Senhor, e em nome de Deus, que venhamos a declarar encerrados os nossos estudos dessa noite. Que assim seja, Senhor. Que possamos ir em paz para os nossos lares.